A Bíblia, um dos livros mais lidos de todos os tempos. Mas vamos combinar, tentar seguir a cronologia dela pode ser um verdadeiro labirinto. A proposta aqui é justamente usar o próprio texto para tentar desenrolar essa linha do tempo e encontrar a grande história que amarra tudo. Então, a grande questão é, por onde se começa? Para muita gente, ler a Bíblia de capa a capa é como montar um quebra-cabeça gigante sem ter imagem da caixa para se guiar. Fica aquela dúvida no ar: como é que uma coleção de tantos livros diferentes pode, no fim das contas, contar uma única história, uma história contínua? Pois é, esse é o desafio que vamos encarar. E o motivo de toda essa confusão, olha só, é até que bem simples. É que os livros não estão na ordem que as coisas aconteceram. Eles estão agrupados por tipo, sabe? Lei, história, poesia. Imagina só tentar assistir um filme com as cenas todas fora de ordem. Fica quase impossível de seguir o fio da meada, né? Mas olha, existe sim uma chave para organizar essa história. O roteiro aqui vai ser direto. Primeiro a gente entende o problema, depois apresenta um mapa dividido em 3 grandes épocas e no final conecta todos os pontos para enxergar a narrativa completa. Primeira parte então, o quebra-cabeça da linha do tempo. Vamos só entender rapidinho por que um guia como este faz toda a diferença para desvendar a narrativa. Segunda parte, um mapa de 3 épocas. E é aqui que a coisa começa a clarear. A chave para desvendar tudo isso é um mapa. E um mapa bem simples, na verdade, que divide a história inteira em 3 grandes blocos, 3 eras. A ideia principal por trás disso é o que se pode chamar de fio cronológico. Pensa numa linha, mesmo, uma linha que passa por dentro de todos os 66 livros, costurando as pessoas, os lugares e os eventos na ordem certinha. É esse fio que a gente vai seguir. E aqui estão eles, os 3 grandes blocos que formam a nossa linha do tempo. Primeiro, a época pré-abraâmica. Depois, a longa era de Israel. E, por último, a época do cristianismo. Cada um deles é um capítulo fundamental nessa história toda. E só para ter uma noção da escala, olha só essas datas. A gente está falando de um período de mais de 4.000 anos. É muito tempo. As 2 primeiras épocas, sozinhas, já cobrem quase tudo isso. Dá para ver o tamanho da amplitude dessa narrativa, né? Beleza, terceira parte, a época pré-abraâmica. Nossa jornada começa lá no comecinho de tudo. Essa primeira era vai cobrir os eventos que, de acordo com o texto, são a base para toda a história da humanidade que vem depois. É aqui que a gente encontra algumas daquelas histórias super conhecidas, né? O relato da criação, o dilúvio com Noé, a Torre de Babel. Juntas, essas narrativas meio que estabelecem a origem do mundo e das civilizações. Elas preparam o terreno para tudo o que vai acontecer em seguida. Quarta parte, a longa era de Israel. E agora é como se a história desse um zoom. A gente sai daquela visão panorâmica da humanidade e foca na jornada de uma única família. Uma família que vai crescer, virar a nação de Israel e se tornar o coração de toda a narrativa do Antigo Testamento. Essa fase inicial é uma saga e tanto, uma história de muita transformação. A gente vê Israel evoluindo de uma família de pastores nômades, passando por um período como escravos no Egito, até finalmente se tornar uma nação livre, buscando a sua própria terra. Cada passo desses é um marco que vai formando a identidade do povo. Aí, depois de se estabelecerem na Terra Prometida, acontece uma mudança política gigantesca. Eles deixam para trás aquele sistema de tribos meio descentralizado dos juízes e pedem um rei. Essa decisão de criar uma monarquia, um governo centralizado com figuras como Saul e Davi, foi algo que mudou o destino da nação para sempre. Só que essa unidade toda não durou muito tempo. Era frágil. Logo depois do reinado de Salomão, o reino se parte no meio, racha em 2. E essa divisão não foi só uma questão política, não. Ela marcou o começo de uma decadência longa, trágica, que no final das contas ia levar as 2 nações para a ruína. E a tabela deixa o contraste bem claro. De um lado, o Reino do Norte, Israel, que era maior, mais instável, ele cai primeiro, conquistado pela Síria. Do outro lado, o Reino do Sul, Judá, que tinha capital em Jerusalém, consegue resistir por mais um tempo. Mas no fim, o destino é o mesmo, o exílio, só que dessa vez nas mãos dos babilônios. 70 anos. Pensa só, foi o tempo que durou o exílio na Babilônia. E esse período, que foi uma tragédia nacional, acabou tendo um efeito transformador. Segundo a narrativa, foi nesse tempo que a nação se limpou da idolatria e voltou o foco para as escrituras de um jeito que nunca tinha acontecido antes. E a volta para casa não foi de uma vez só. Foi um processo lento, que aconteceu em 3 etapas, 3 ondas, cada uma com um líder e um objetivo bem claro. Primeiro, Zorobabel, para reconstruir o templo, que era o centro da adoração.
Depois, Esdras, para restaurar a lei, o centro de identidade. E, por fim, Neemias, para reerguer os muros, que representavam a segurança. Aí a gente chega num ponto interessante. Entre o fim do Antigo Testamento e o começo do Novo, existe um período de uns 400 anos de silêncio nos textos. Mas é claro que a história não parou. A região foi dominada por um império atrás do outro. Primeiro os persas, depois os gregos e, por último, os romanos. E foi justamente essa dominação romana que preparou o cenário político certinho para a próxima época da história bíblica começar. E para se ter uma ideia da complexidade dessa era, basta olhar para a descrição de Herodes o Grande. Idumeu por nascimento, judeu por profissão, romano por necessidade e grego por cultura. Ele era a personificação dessa encruzilhada de culturas e de poderes que definia a Judéia sob o domínio de Roma. Quinta parte, o início do cristianismo. E é exatamente nesse cenário, com Roma dominando tudo, que entramos na terceira e última grande época. O foco da história muda completamente e dá início ao que hoje se conhece como a Era Cristã. E o desenvolvimento dessa nova era também acontece por etapas. Tudo começa com a figura central de Cristo. Depois, o foco vai para a primeira comunidade de seguidores, lá em Jerusalém. E a partir daí, o movimento simplesmente explode e se espalha por todo o Império Romano. Chegamos à última parte, o fio da história. Agora é hora de amarrar tudo. Vimos 3 épocas bem distintas. A grande questão que fica é, como é que elas se conectam para formar uma única e grande narrativa? E a resposta está na própria estrutura que montamos. Ao entender essa progressão das 3 épocas, do universal para o particular e de volta para o universal, encontramos aquele tal fio cronológico. É esse fio que pega uma coleção de livros e transforma em uma única história, com começo, meio e fim. E isso tudo acaba levando a uma reflexão final. Quando se organiza uma história na ordem correta, será que se está apenas montando uma linha do tempo ou será que isso revela um significado mais profundo que estava ali? Fica o pensamento, o quanto a estrutura de qualquer história muda a mensagem que se tira dela.